E aí, galera do Me Salva, bem-vindos ao curso de Análise Vetorial. Eu sou o Arthur e eu vou começar com vocês esse módulo que fala dos fundamentos da análise vetorial. Bom, vamos lá então. O que a gente vai ver aqui nesse módulo? A gente vai ver primeiro vetores, que vai ser a nossa revisão aqui nas primeiras aulas. E depois a gente vai começar com o cálculo vetorial mesmo, cálculo de funções vetoriais e tal. Vocês vão gostar bastante, eu aposto. Bom, então vamos lá, quais são os pré-requisitos para esse nosso curso? Tem que saber bastante álgebra linear, saber fazer essas contas com vetores e tem que saber cálculo, né? Não adianta. Matemática no ensino superior tem que saber cálculo, tem que saber derivar, tem que saber integrar. Então vamos começar com a nossa revisão. Bom, o que a gente vai ver nessa revisão? A gente vai ver o que é um vetor, vamos ver a norma de um vetor, como é que tu calcula a norma, vamos ver como é que se calcula soma e subtração de vetores, vamos ver quem são os vetores unitários e tal, que dão os eixos de coordenadas, vamos fazer também produto interno, ou produto escalar, como vocês preferirem, vamos fazer produto vetorial, vamos ver umas desigualdades bem bacanas, bastante usadas na matemática. Então, vamos lá, vamos começar com o nosso vetor. Aqui, então, o que é o nosso vetor? O vetor, na verdade, é uma coisa que precisa de uma direção e de uma intensidade. Ou seja, ela precisa apontar para algum lugar e ela precisa apontar para esse lugar com uma força. Então, vamos ver aqui, mais normalmente, qual é a definição de vetor. A gente tem dois pontos, o ponto P, que eu vou marcar aqui. Ele vai ter uma coordenada x1 e uma coordenada y1. Então, vamos escrever aqui P, ele é x1, y1. E a gente vai ter aqui um outro ponto, o ponto Q, que tem a sua coordenada x2, y2. Vamos escolher aqui, então, o nosso ponto Q. Ele está aqui, então, sua componente x2 e aqui a outra y2. Muito bem. Então, um vetor, formalmente falando, é um segmento de reta que liga esses dois pontos. É isso aqui, né? Então, o que ele tem aqui? Ele tem uma direção, ele aponta na direção de P até Q. Aqui o Q esqueci de fechar o parênteses, mas vamos fechar agora. Então, ele tem essa direção que eu acabei de falar, e ele também tem uma intensidade. Ele tem uma intensidade aqui no x, ó, que eu vou chamar de ΔX, que é a mesma coisa que x2 menos x1, e ele também tem uma intensidade ali no y, né? Que eu vou chamar de ΔY, que vai ser y2 menos y1. Muito bacana. Então, a gente diz aqui que esse nosso vetor, eu vou chamar ele de R, e ele tem uma setinha em cima. Então, a gente diz que o vetor R é dado por x2 menos x1, que é o comprimento dele em x, e y2 menos y1, que é o comprimento dele em y. Bacana. Então, vamos ver agora como é que a gente calcula o tamanho desse nosso vetor. Ou seja, a gente tem um vetor e a gente quer saber qual é o tamanho dele, qual é a intensidade que ele está apontando para aquela direção. Bom, então aqui está o nosso vetor R. Vocês vão concordar comigo que essa distância desse ponto até aqui é o tamanho do vetor R. O tamanho também é muito conhecido como a norma do vetor, ou também o módulo do vetor. Aqui eu vou usar muito mais essas duas expressões, norma e módulo, do que tamanho do vetor, né? Porque ninguém tem tempo de ficar falando, o tamanho do vetor. Vamos falar norma e módulo, que é muito mais rápido. Então, vamos ver como é que a gente calcula a norma do nosso vetor. Bom, pelo teorema de Pitágoras, que eu espero que vocês lembrem, a gente sabe que essa distância aqui, que é a hipotenusa no nosso triângulo retângulo, elevada ao quadrado, então, aqui o comprimento de R elevado ao quadrado, quem que ele é igual? Ele é igual a essa distância aqui em y, ou seja, o ΔY elevado ao quadrado, mais essa distância ali em x, também elevado ao quadrado, né? O ΔX ao quadrado. Muito bacana. Agora, então, o que a gente faz? A gente tira essa raiz e consegue isolar o comprimento de R. Então, a gente tem aqui que o comprimento de R vai ser a raiz quadrada do ΔY ao quadrado, que soma com
o ΔX ao quadrado. Muito bacana. Então agora a gente conseguiu achar uma expressão para calcular qual é o tamanho do nosso vetor. Muito show. Então vamos ver agora o que é um vetor unitário. Bom, um vetor unitário, meu velho, não é nada mais, nada menos do que um vetor que tem módulo igual a 1. Por isso que ele é unitário. Ele é só uma unidade. Ele tem um módulo igual a 1. E agora aqui, então, eu vou falar para vocês de 3 vetores unitários bem especiais, que são os vetores I, o J e o vetor K, que indicam as nossas 3 direções principais. O I, o que ele indica? Ele é um vetor que vale 1, 0 e 0, então ele é só 1 ao longo da direção x. Já o vetor J, ele vai ser 0, 1 e 0, então ele vale só 1 ao longo da nossa queridíssima direção y, né? Então aqui está o nosso J. E por último, mas não menos importante, o nosso vetor K, vocês já devem estar imaginando, ele é o 0, 0, 1, e ele é exatamente o 0, 0, 1, então ele é só 1 aqui para cima, e esse é o nosso vetor K. Então, com esses 3 vetores, a gente consegue escrever qualquer vetor. Por exemplo, aqui, ó, velho, imagina que tu tem o vetor R, tá? Ele vale 5 na direção x e 7 na direção y. A gente pode escrever, então, esse vetor R em termos dos vetores unitários. A gente escreve que ele vale 5i mais 7j, né? Porque ele tem 7 em y. E se vocês quiserem completar aqui, ele não tem nada em z, então é 0. Então a gente escreve mais 0 na direção K aqui, que representa o nosso z. Muito bem. Então, agora vamos para os finalmente. Vamos ver como somamos 2 vetores. Então, a gente tem nossos 2 vetores aqui, o U e o V. E, bom, a gente vai deixar eles em aberto aqui. A gente vai dizer que o U tem a sua componente o x, e o V e aqui na componente y, ele tem a sua componente o y. E o V, da mesma maneira, tem a sua primeira componente aqui, Vx, e na segunda ele tem o Vy, né? Vamos deixar assim, sem botar nenhum valor, para depois a gente não ficar se confundindo e tal, e fazer um cálculo bem generalista. Depois a gente faz um exercício que vocês vão ver exatamente que é uma barbada isso aqui. Então, como é que a gente vai fazer para somar U com V? É muito fácil, é só somar a primeira componente com a primeira componente e a segunda componente com a segunda componente. Aqui, ó. Então, no x a gente vai ficar com o x que soma com Vx, e no y a gente vai ficar com o y que vai ser somado com o nosso Vy. E é isto aí. Então a gente aprendeu aqui a somar 2 vetores. Aqui vocês podem notar que se a gente somar V com U, vai ser exatamente a mesma coisa, ó. Se eu fizer aqui, ó, em vez de U com V, se eu inverter a ordem, vai dar na mesma, né, velho? Porque a gente vai fazer aqui, ó. Se eu invertir, eu boto Vx mais o x, e aqui na componente y, do mesmo modo, vamos ter o Vy com o y, né? Vamos somar aqui com o nosso y. Muito bacana. Bom, vamos ver então num gráfico como é que funciona essa soma de vetores. A gente tem aqui, ó, eu desenhei o nosso vetor U aqui em vermelho e o nosso vetor V aqui em roxo. Bom, eu quero somar U com V, então o que eu faço? Eu pego esse meu V e eu repito ele no final do U, faço ele aqui. Então esse aqui é o V. E daí, a soma de U com V, então, vai ser o vetor que leva da origem até esse nosso ponto aqui. Vai ser este vetor aqui, que eu vou chamar aqui, então, de U mais V. E, do mesmo modo, se eu quero somar V com U, eu pego o meu vetor V, que já está aqui, eu
acrescento o U no final dele e, como vocês podem ver, deu no mesmo ponto. Muito bacana. Bom, agora então vamos para a nossa última coisa desta aula. Vamos ver como é a subtração de dois vetores. Então eu tenho o vetor U e eu tenho o vetor V do mesmo jeito que antes. Eu tenho aqui o U, o X e o Y. E eu tenho o vetor V aqui, né? O Vx e Vy. E eu quero subtrair os dois. É uma barbada isso aqui, velho. Eu não sei nem por que eu tô fazendo isso aqui pra vocês, mas é muito fácil. É só a gente fazer, então, aqui na componente x, o x menos Vx. E na componente y, a gente vai ter o y menos Vy. É igual, menos aqui, opa, me confundi, é um V, Vy. É igual a soma, né? Só que em vez de um sinal de mais, a gente tem um sinal de menos no meio. É isso aí, galera. Na próxima aula, vamos continuar nossa revisão com produto interno, produto vetorial e algumas desigualdades. Espero vocês lá. Um abraço.